Bom dia, glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Vamos agradecer a Jesus por nessa manhã podermos respirar, por tudo aquilo que Ele já fez, embora que a obra ainda não esteja completa. Cada palavra que está sobre nossa vida irá se cumprir, nos diz o Senhor. Jesus orou por nós, para que o Pai nos protegesse do maligno. Jesus orou ao Pai: Pai, os protege do maligno. Jesus não pediu ao Pai para nos tirar deste mundo, mas para nos proteger do maligno. Então, nenhum de nós irá se perder, porque Jesus, Ele sabe o desejo do Pai. E o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que nenhum daqueles que o Pai atraiu, entregou a Jesus, se perca, mas que Jesus ressuscite no último dia. Então, glória a Deus, porque nós hoje temos consciência daquilo que Jesus tem feito e ainda vai fazer. Então, somos gratos porque chegamos até aqui, porque sabemos que não é a nossa força, que não é a nossa oratória, não é os nossos conhecimentos, mas é a habilidade e a capacidade que o próprio Espírito Santo de Deus tem nos dado. É o poder de Deus. E nós temos cooperado com essa obra, crendo, se movimentando e atendendo a voz do nosso Pai, a voz de Jesus Cristo, porque as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Aqueles a qual o Pai é Deus, esses ouvem a voz de Deus. Já tem no seu interior que as palavras de Deus é mais importante que o ouro, é mais importante que a prata. As palavras de Deus, a oração, esse relacionamento, o jejum, que nos coloca nesse lugar de intercessão, que nos coloca nesse lugar de uma autoanálise interna, que abre espaço para uma limpeza do espírito e uma clareza ao ouvir a voz de Deus. Então, é por isso que ainda estamos vivos. Você pode não estar consciente porque está tão imergido no problema, a situação é tão gritante que muitas vezes nós esquecemos quem é Deus. E como eu não estou aqui porque eu sou melhor do que você, mas porque eu reconheço que eu estou avançando por meio de Jesus Cristo, porque Ele tem me ajudado. Então eu tenho orado a Ele, eu tenho pedido a Ele, e Ele é o mediador entre nós e o nosso Pai. É por causa do Filho, do sacrifício do Filho, que nós podemos ter esse alívio nos sofrimentos. Não, os maus, eles não irão ter alívio nos sofrimentos, porque é isso que diz a palavra em Salmos: eles não terão alívio no sofrimento, que é o que nos revela a palavra de Deus, que me diz agora, me lembra o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus diz lá em Salmo 119, deixa eu só ver se eu encontro o versículo. Se eu encontro o versículo. 119, verso 155. Os maus não serão salvos dos seus sofrimentos, porque eles não se importam com as tuas leis. Ou seja, eles não estão nem aí para a voz de Deus, para a orientação de Deus, para as palavras de Deus. Como é precioso esta palavra de Deus. Então, quando a gente vai ao templo, a gente vai ouvir a voz de Deus.
a gente vai estudar a palavra de Deus. Então lá vai habitar, eu vou ter certo nome. Lá vai habitar o Espírito Santo de Deus e é o que nós vamos estudar, a palavra de Deus. É o que nós vamos ouvir, as orientações de Deus. E nós vamos lá para adorar, nós vamos lá para ficar em comunhão com os nossos irmãos, para louvar, para sentir a presença de Deus. Mas quando você vai entender o que o Espírito Santo ministrou e eu estou tentando passar para vocês. Então, o que é a saúde? A saúde da igreja. Essa palavra aqui, ó, Bíblia, não é um livro qualquer. Não é um livro qualquer. Medita nas minhas palavras dia e noite. Em Salmos fala que eles estavam vivos porque eles amavam a palavra de Deus. Meditavam nela a noite inteira. Meditavam nela a noite inteira. Lá em Salmo 119, no verso 148, disse assim: eu fico acordado a noite inteira para meditar na tua palavra. Meditação, pensamento, reflexão aqui, a mente, ó, nas palavras de Deus. Lá no verso 164 fala: 7 vezes por dia eu te louvo. 7 vezes por dia eu te louvo, por causa dos teus julgamentos justos. Então, a meditação na palavra, louvar a Deus, também é meditar na palavra, também é lembrar da palavra. E o que a palavra de Deus é? A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é viva. Nós entregamos a vida para Cristo, recebemos o Espírito Santo de Deus, temos o poder de Deus, tendo todas as armas espirituais, todas essas ferramentas que o cristão tem de louvar, de adorar, de jejuar, de ter Jesus fazendo essa mediação, essa intercessão, essa possibilidade de nos comunicarmos com Deus. Mas quem é Deus? Com quem que eu estou a falar? Com quem que eu estou a falar? Porque muitas vezes eu menosprezo esse lugar, que é um lugar sim que dá vitória, que é um lugar sim que mesmo que não tenha os seus pedidos atendidos, como me diz agora o Espírito Santo, como a Paulo, mas há o consolo. A minha graça e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então nesse lugar é um lugar de consolo, é onde você está chorando. Senhor, grande é a aflição da minha alma. Jesus estava ali chorando, Jesus estava ali falando, Jesus estava ali chorando, Jesus estava ali falando. Ele não teve o seu querer atendido, mas ele teve o consolo, ele teve o consolo, ele tinha uma palavra: é pouco tempo, não vai prevalecer, eu vou intervir, você vai ressuscitar, essa situação não vai ficar desta maneira. O mal, ele pode estar até operando, o mal, ele pode até achar que está ganhando, mas como tu tens um dono e o teu dono é Deus, como tu tem limite nas obras do diabo, ele só vai até onde Deus permite. É esse Deus que eu e você tem que lembrar. Assim nos diz o Senhor, que ele diz: eu sou. Que ele diz: eu sou, eu sou, eu sou. Então lembre, eu pertenço ao eu sou. Eu pertenço ao eu sou. Mas os muitos sofrimentos, muitas vezes, nos tiram desse lugar. Então a gente começa a emergir uma tristeza profunda. A gente começa a dar lugar ao fogo na nossa mente. A ansiedade é como um fogo que está aceso na mente, que ativa o medo, que nos deixa nervoso, que nos deixa inquieto, que se nós não tivermos cuidado, podemos desenvolver algum transtorno mental.
Porque a mente não está quieta. A mente não tem em quem se apegar. A mente não tem um lugar de refúgio, um lugar de confiança, um lugar de esperança. Mas eu estou aqui no nome de Jesus para lembrar que é possível manter a saúde da sua mente. Mesmo até aqueles que agora têm um diagnóstico. Mas as palavras de Deus nos falam que mesmo no cativeiro, devemos lembrar de Sião, devemos lembrar de Jerusalém, devemos lembrar das palavras de Deus, que diz, o cativeiro tem um tempo e eu irei destruir a Babilônia que está prendendo você. Então hoje você pode ter um diagnóstico, hoje você pode estar em um cativeiro, em uma situação em que você não pode sair só, em uma situação onde você está ouvindo a voz de Deus. Você até poderia sair, você poderia usar a cultura para sair, você poderia usar alguma arma para sair, mas você está ficando porque você não é rebelde. Você não anda por vista, você anda pela palavra. E a palavra que Deus disse foi cativeiro 70 anos. E nesse cativeiro, Deus falou que ia preservar a vida deles, aqueles que obedecessem. Então aqueles que obedecer, que ouvir a voz de Deus, estarão salvando as suas almas. Mas aqueles que decidissem não aceitar a vontade de Deus, iriam morrer de peste, iriam morrer de fome, iriam morrer de enfermidades. Mas aqueles que aceitassem mesmo chorando, aqueles que aceitassem e suportassem o tempo do cativeiro, então use o louvor enquanto está no cativeiro. Passe tempo, como diz a palavra, eu fico acordado a noite inteira para meditar na tua palavra. Então, na casa de Deus, é sobre a palavra de Deus que nós vamos falar. Mas o que está acontecendo? Isso aqui é uma denúncia. Por quê? Por que é denúncia? Aleluia! Porque a serpente, ela é sutil. Chega com uma conversa bonita, seja com uma conversa humana, mas na verdade, o fim é o sofrimento. Porque aqueles que têm relacionamento com Deus sabem a palavra que está sobre a sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus que fala, não é mudo. É um Deus que vê, é um Deus que protege. É um Deus que esse povo, eu e você, confia nele. Mas quando nós confiamos na voz da serpente que diz, não é bem assim. Olha o benefício se você sair. Olha o benefício se você fazer. Então, agora, ao invés de nós lermos a palavra, meditarmos na palavra e louvarmos até que do céu, até que do alto, sejamos revestidos de poder, porque Jesus diz, ficai em Jerusalém. Mas Jesus, eu vou me embora, eu vou falar, eu vou sair, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, ficai em Jerusalém. Até que do alto, sejais revestidos de poder. Então, as ovelhas ouviram a voz de Jesus. Então, Jesus mandou ficar. Mas como que eles ficaram? Ficaram estudando a palavra, ficaram louvando a Deus, até que do alto eles foram revestidos de poder. Até que do alto eles ficaram revestidos de poder. Porém, hoje na igreja, nós estamos levantando outros altares para estudo. Outros altares. Aleluia, glória a Deus. Então o cristão hoje vai para a igreja e tem outros altares. Que está querendo que o cristão deixe de ouvir uma voz. A voz da palavra. Pois foi essa voz aqui que Eva e Adão não ouviu mais. E aí trouxe sofrimento. E aí trouxe dor. Então, o que essas outras vozes querem? Sutilmente está entrando. Que a gente não ouça mais essa voz. Que Deus não seja mais suficiente para o seu povo. E eu falo isso com autoridade. Porque eu sei que quando nós ouvimos outra voz, quando temos dentro de nós maus pensamentos, então a queda é o próximo passo.
Mas essa influência, em nome de Jesus, hoje, será destruída. Esses ídolos serão tirados do altar. O altar de Deus é o lugar que as pessoas, que eu e você vai para ouvir as palavras de Deus. A gente vai para a igreja para ouvir as palavras de Deus, a presença de Deus. Nós somos alimentados na nossa mente com fé em Jesus Cristo, nas palavras de Deus. Quando nós vamos, por exemplo, para um médico, estamos com um problema de coração. Você chega lá no consultório, ele tem lá o seu conhecimento, ele tem lá o seu limite, ele vai fazer a intervenção nesse órgão, ele vai passar exames, ele vai passar uma medicação, dependendo do diagnóstico. Mas aonde você vai buscar fé? Aonde você vai buscar esperança? Aonde você vai ter uma palavra sobre a sua vida e sobre a situação? Em um relacionamento com Deus. Muitos têm buscado, sem direção, estudar outras coisas, porque a voz está dizendo, não estuda a Bíblia, estuda uma outra teoria, porque essa teoria é um sucesso, essa teoria é muito boa. O que está mudando agora a vida das pessoas é essa teoria, nunca foi, nunca será. Mas na verdade, a falta de orientação de Deus nas situações tem colocado o seu povo em situações difíceis, em frustrações e tem matado a fé do seu povo. Quanto mais você estuda o diagnóstico, quanto mais você medita no diagnóstico, quanto mais você medita no laudo, que fé isso vai produzir em você? Que fé? Agora eu desafio você. Você tem Jesus? Tem o Espírito Santo? Então volte para esse lugar, o lugar do primeiro amor, o lugar onde Deus é suficiente. Então passe horas com Ele. Arrependa-se, confesse, meu Pai, eu estava buscando os outros caminhos, mas agora eu estou aqui na Tua presença e eu quero de Ti uma direção, porque meu coração deseja Te agradar, não me deixa ser enganada, eu sou limitada, eu sou limitado, eu sou humano, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso de socorro, não me deixa sair veementemente no propósito dos meus pensamentos, mas faz a mula me parar, faz a mula parar. Aleluia, glória a Deus. Coloca um anjo no meu caminho e faz ele me orientar. Então peça ao Senhor uma direção. Ore, interceda, converse, porque você tem um mediador. E o mediador é Jesus Cristo. É sutilmente, igreja. É sutilmente que nós estamos sendo ensinados a não ouvir mais a voz das palavras de Deus, a não estudarmos mais as palavras de Deus, a não confiarmos mais nas palavras de Deus. Então a mente agora que está em processo de conversão, em conversão o quê? Uma mente que vai deixar de andar pela realidade e vai andar por fé. E andar por fé é andar ouvindo as palavras de Deus. Então, muitos estão morrendo no deserto porque estão ouvindo outras vozes que os amedrontam, porque estão ouvindo o laudo da situação, porque estão entrando nas redes sociais e olhando aquilo que não é para ver. Proteja o seu coração. Então você entra nas redes e fica ali meditando. Aí, um exemplo, uma esposa foi embora, o marido foi embora e tá com outra pessoa. Aí você fica ali olhando, aí você fica ali vendo. Isso vai alimentar em que a tua fé? Aí você fica olhando o que os seus filhos tá fazendo, mas você tem uma palavra de esperança, porque Deus criou homem e mulher. Então você ora em nome de Jesus, você intercede, essa é uma ferramenta poderosa. Você tem um mediador, que o nome dele é Jesus Cristo. Então, por que então ficar olhando aquilo e sabendo, fofoca? Olha, teu filho tá fazendo isso, isso e isso, teu filho tá fazendo isso e isso. Isso vai alimentar a tua fé? Isso vai fazer você acessar a promessa? Não vai. Para que saber? Se Deus quiser, Ele vai te dizer. Então proteja o seu coração. Agora é uma escolha. Se você ficar lá no Instagram, ouvindo a fofoca da amiga ou do amigo, ou do vizinho, isso não vai alimentar a fé. Mas se você, que está passando por uma situação difícil,
eu te desafio, fique nesse lugar por muito tempo. Tenha coragem de passar a madrugada acordada, ouvindo e conversando com Deus. Eu duvido que essa situação, que essa enfermidade ou esse transtorno vai te impedir de se movimentar e de continuar vivendo enquanto a promessa não se cumpre. Jacó morreu, a morte de Jacó foi na mente, embora ele tivesse respiração. Porque ele acreditou que José tinha morrido, então ele disse, ele morreu na própria vida, ainda estando vivo. Porque foi uma decisão mental. E só depois que ele ouve que José está vivo, é que ele vai falar com Deus. E Deus o manda ir para o Egito. E que ele não tivesse medo, falando com as minhas palavras. Então a morte de Jacó foi aonde? Primeiro que José não estava morto. Jacó, ele imaginou o que tinha acontecido e ele nem foi conversar com Deus para ter um alívio como Abraão. Sara dá uma proposta a Abraão. Abraão, ele sente no seu coração porque é o seu filho, mas ele vai falar com Deus. E Deus acalma o coração de Abraão. E por isso que Abraão, ele deixa Agar, ele manda embora Agar e o seu filho. Então, a palavra de Deus diz em Isaías 11 que nós não julgamos mais pelaquilo que está na nossa vista e por aquilo que trazem ao nosso ouvido, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, vamos dizer que Abraão é um pastor. Aí ele está mandando Agar e o filho embora. Sendo que o filho não é mais pequenininho. Ele já está grandinho. Já passou um tempo com seu pai. Então, veja. Quem olhasse ia dizer o quê? Meu Deus, é um pastor e mandou o filho embora. Ó, para isso, no deserto, com um odre e um pão. Mas Abraão tem uma palavra. Abraão tem uma palavra. Ele foi confortado no seu coração, embora tivesse muita afetividade e apego pelo seu filho, pelo próprio Deus, pela voz de Deus. Mas se hoje nós fôssemos inserir aqui uma teoria, Abraão não ia poder mandar como é que se diz? Mandar Ismael embora. Mas Abraão, a mente dele está em processo de conhecimento de Deus e de andar pela voz de Deus, pela palavra. Ele não anda mais pela opinião das pessoas, ele não anda mais por visão, por riquezas, porque quando ele vai escolher a cidade, o lado que tem que ir, na verdade, Ló escolhe pela cidade bonita. Então, Abraão diz para você ver que ele não estava apegado, mas ele estava apegado a Deus. Então ele anda pela palavra. Então não vamos fazer julgamentos, porque aqueles que estão em oração, aqueles que estão com relacionamento com Deus, fazem coisas que eu e você não entendem e que ninguém no mundo que não anda pela palavra vai conseguir entender. Você não vai conseguir explicar porque que você está dando voltas na cidade fechada, que está toda fechada, e na visão humana você não vai entrar, mas você tem uma palavra. A terra é cheia de gigantes. Você realmente, olhando para você, você não pode entrar. Olhando para você, você não tem capacidade. Mas o problema qual é o problema? Na verdade, não é nem problema. Mas a questão é que é Deus que disse, eu vou entregar na mão de vocês. Nas mãos de vocês. E o que Josué precisava fazer? Ouvir a voz de Deus para acessar a promessa. Então não vamos julgar, nos traz agora a palavra de Deus. Nos traz agora o Espírito Santo nessa palavra. Julgar. Então vamos colocar que Abraão é pastor. Menina, tu visse, mandou Agar embora com ódio no deserto, mulher. Não deu nem um camelinho para ela ir. Então a gente vai ter que ter cuidado, porque há situações que Deus vai pedir que a olhos humanos não é humano fazer. Mas Abraão sabia que existia uma bênção sobre Ismael. Ismael morreu? Não. Ao contrário, prosperou. Teve família. Então veja, só aconteceu. Deus estava protegendo Ismael e essa deve ser a nossa confiança. Então quando eu aprendi, estou aprendendo nesse lugar, eu parei do lamento pelaquilo que eu não tive. Se você não teve a presença de um pai, uma presença de uma mãe, mas eles deram o melhor que eles podiam
por você. Sua mãe podia ter matado você no ventre e não matou. Você está vivo e agora pode ter sua vida, agora pode ter sua história com Jesus Cristo. Pode chegar e pode aprender a não fazer o que os seus pais fizeram. Perdoá-los, liberá-lo perdão, diz o Senhor. Nos diz agora esta palavra. Então a palavra de Deus vem nos dizer... A palavra de Deus vem nos dizer... Lá em Êxodo, olha com quem você e eu tá falando. Alguns versículos só. Jesus, o nosso mediador, e aquele a qual nós estamos indo buscar pedido de socorro e intervenção. Aqueles que mesmo as pessoas desdenhando, mas têm ficado nesse lugar de oração, de jejum, de passar tempo lendo as palavras de Deus e crendo naquilo que Deus fala, crendo naquilo que Deus orienta, mesmo quando os humanos não entendem, podem até julgar, porque estão numa mentalidade carnal e humana, não são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Como ficar imóvel? Como aceitar as chicotadas? Como não se defender por amor à verdade, por amor ao nome de Jesus Cristo? Como perseverar fazendo o bem e sofrendo a injustiça? Por quê? Porque é um povo que tem relacionamento com Deus, que sabem para que foram chamados, que não vão deixar o diabo tocar na sua alma, na sua identidade de filho e filhas de Deus, e confiam na justiça de Deus, e confiam na intervenção de Deus, e não estão mais apegados em perder a este mundo, mas sabem a que mundo pertence, e o mundo a qual pertencem não tem luto, não tem chicotadas, não tem lágrimas, não tem injustiça. Então é este mundo, é a este reino pela qual nós temos perseverado em fé e aguardando o nosso Salvador, e aguardando o nosso Mestre, e aguardando Jesus Cristo. Jesus Cristo. Em Êxodo 3, verso 14, Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. Então, Deus disse: eu sou quem sou. Eu sou, me enviou. Então, Deus falando a respeito de si. Em Isaías 40, é com eu sou que você está indo falar. Ele é. E você precisa ter fé e voltar para este lugar. Pode ter sido influenciado na sua mente. Porque há muitos irmãos. Eu tenho aqui pessoas que estão adorando, que estão colocando na sua mente que agora o caminho que deve seguir, a voz que estão ouvindo, que está orientando as suas vidas, não é a palavra de Deus. Não é. Não é a palavra de Deus. Não é Deus que está mais orientando as suas mentes. Mas aquilo que tem feito sucesso hoje no mundo. Outros deuses. Como se Deus não fosse suficiente. Eu abri. Isaías. Vamos abrir comigo Isaías. Isaías 40. Isaías 40 fala o seguinte. Isaías 40, verso 15. Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde. Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes, como se fossem um grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para ele, as nações não são nada. Para ele, as nações não são nada. É com esta pessoa que eu e você estamos indo falar e pedindo a intervenção de Jesus. Você vai entender a palavra que o Espírito Santo de Deus continua a ministrar, a gerar e a desenvolver nesta manhã.
a nos dar entendimento desse lugar de intercessão, desse lugar de conversa, desse lugar de relacionamento. Não é com qualquer pessoa, não é com alguém que tem autoridade nesse mundo e escolhe o horário que vai te atender e coloca limites para você não chegar perto. Não é com este. Este abriu acesso, e ele abriu o acesso dando o melhor que ele tinha, o próprio Filho, para restaurar, para que pudéssemos ter acesso à sua presença por meio do seu Filho Jesus. Então, a palavra do Senhor diz, só um minutinho. Eu tive que ir socorrer os meus filhos, né? Mas às vezes estamos assim, como crianças, brigando dentro da igreja. Se nós de verdade reconhecemos que tudo que somos e aonde estamos é por causa de Jesus, não é por causa de nós mesmos. Então, a palavra de Deus fala, continuando, né? Verso 17, para ele as nações não são nada. Na presença dele, elas não têm nenhum valor. Com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece. Com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista, que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Quem não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? Como que o mundo foi criado? Pela soberania de Deus. Porque Deus quis. Porque o nosso Deus é um Deus que cria. O nosso Deus é um Deus que vê as faltas. O nosso Deus é um Deus que traz para a existência, para a terra, para a matéria, para o físico, o que não existe. Então veja, lá no verso 22. O Criador de todas as coisas é aquele que se senta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. É ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. É ele quem rebaixa, é ele quem humilha reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham, e a ventania os leva para longe, como se fossem palha. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham, e a ventania os leva para longe, como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem, como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Olhem para o céu, vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem, como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes
que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa, dizendo: o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Povo de Israel, por que você se queixa, dizendo: o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Então, o Deus que eu e você está indo falar, veja, será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele permanece sendo Deus eternamente. Não é como coisas que eu e você, humanos, podemos construir. O banco e o dinheiro que está no banco virtual são coisas que o homem constrói. São coisas que o homem constrói. Então, muitas vezes a nossa mente está alicerçada, está estruturada com essas imagens como fontes de segurança, como eu dei aqui do banco, como fontes de refúgio. Mas quando essas coisas são tocadas, quando essas coisas são derrotadas, são destruídas. Então, vamos continuar. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Quem é que está precisando de força? Quem é que está precisando de energia nas células do corpo? Porque quem criou as células do corpo? Quem criou as estrelas? Que a palavra está dizendo, ó, que ele faz elas sair em ordem, como um exército. Ele sabe quantas são. Será que Deus não sabe quantas células tem em nosso corpo? Será que Deus não sabe as célulazinhas que estão fracas e por estarem fracas ficam mais imunes a doenças, a enfermidades? Será que Ele não sabe que elas estão fraquinhas e que ficam mais vulneráveis? Porém, a que reino você está? Com quem você está a falar? Você está a falar com o grande eu sou? Você está a falar com o grande eu sou? Falar da falta de força, da falta de energia, para que Ele possa liberar do seu poder e trazer essa renovação, e trazer essa recomposição, e trazer a multiplicação, e fazer o organismo, a parte física, a parte matéria, gerar, produzir, se subordinar à soberania de Deus, porque aquilo que não existe, embora esteja em você o Espírito Santo, mas quando tem a palavra, quando Deus ele anuncia aquilo que vai acontecer, todas as coisas são subordinadas e criadas e vêm para a existência. Então sim, é com o grande eu sou, é com o Deus Todo-Poderoso, que não é um Deus que eu e você possa criar uma imagem de quem Ele é. Ele é suficiente e sempre sustentou o seu povo e a sua igreja, sempre foi, mas o povo que estava ouvindo a sua voz. Isso eu quero pontuar com exatidão. Não é o povo que está indo para a igreja só para cumprir a religiosidade, a programação, porque teve uma aprendizagem na mente que servir a Deus é ir para a igreja. Não, é um povo dirigido constantemente pela voz daquele que os criou, pela voz daquele que os formou, pela voz daqueles que Ele escolheu, que Ele separou, que Ele atraiu e entregou ao seu Filho Jesus. Então, a palavra de Deus continua. Ele não se cansa, não fica fatigado
Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Quem são esses? São os que recebem força de Deus. Força nas células. Força no corpo. É o poder de Deus operando. É a palavra dele que fala com você no deserto. É a palavra dele que fala com você no cativeiro. É a palavra dele que fala com você na opressão. São líderes, são pais, são mães, são pastores, são professores, são empresários. Eu não sei que responsabilidade você carrega, mas são esses que oram, são esses que buscam, são esses que querem ouvir a voz de Deus e as suas direções. E assim, guia aqueles que estão nas suas mãos. Davi estava no pasto, lutando com leão e urso pelas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Todos nós devemos ser orientados. Eu não sei a área que você está. Você pode estar na medicina. Você pode estar na área da eletricista. Você pode estar na área de fazer bolo. Você pode estar na área do salão. Eu não sei os nomes. Você pode estar em alguma área de saúde mental. Ainda assim, que você deve orar, você deve clamar, você deve pedir a direção de Deus para ouvir a sua voz, para que Ele te oriente, porque Ele conhece aqueles a qual está entregando nas suas mãos. Para quê? Para você conduzir, para você orientar, para você ensinar. Então você não vai ensinar o que você sabe, o que você acha, o que você pensa. Não, você vai falar o que Deus mandou falar. Você vai orientar como Deus mandou orientar. No mundo, para você entender melhor essa palavra, você é gabaritado e validado pelo diploma, mas tem muitos que Deus já formou nas áreas. Na área da administração, na área da saúde mental, e na área... Já nasceram empresários para serem donos de empresas e promoverem tanto a parte física, né, o emprego para as necessidades básicas, mas são empresários que também podem alimentar essas almas espiritualmente. São vidas que estão aí, que têm uma história, que têm uma vivência. Então, missões em todo lugar. Há missões não só é no templo. E se acontecesse de os templos ser destruídos como naquela época? Iríamos parar de adorar o Senhor? Ou iríamos ou iríamos fazer como Daniel? Iríamos ter um templo dentro do nosso quarto para buscarmos ao Senhor, para louvarmos ao Senhor, para mantermos na nossa consciência Sião, Jerusalém. Você está entendendo a palavra que nos instrui o Espírito Santo? Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Quando eu olho para a minha história, eu vejo como é que eu sobrevivi a tudo isso. Isso aqui, ó, força que veio de Deus, que Ele me deu, porque eu estava ali, nos seus pés, buscando a sua intervenção. No vídeo de hoje, o Espírito Santo, desde que eu entrei aqui, o propósito era fazer uma oração. Por quê? Porque líderes, quando eu falo líderes, não só é pastor, pai, mãe, esposa, mulher, devem interceder pela intervenção divina, para que o nosso mediador Jesus Cristo, ele possa ouvir, ele possa ver e ele possa descer para nos livrar. Então, a oração de hoje, lá para encerrarmos, Êxodo 3, verso 7. Então o Senhor disse: eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro,
por causa dos seus feitos. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para salvá-los do Egito, para uma terra grande e boa. Eu desci para libertá-los do poder dos egípcios. Eu desci para Eu desci para libertá-los do poder. Poder é força. Eu não sei qual é a força operante neste ambiente, ou até mesmo sobre a vida das pessoas que você ama, mas agora juntos, como igreja, porque esse acesso está aberto. E não é qualquer pessoa que está ouvindo a nossa oração. É o Deus Todo-Poderoso. É o grande eu sou. É aquele que para ele nada é impossível. É aquele que disse, eu amei tanto vocês que entreguei a vida do meu filho. É aquele que tem nos atraído e nos entregue a Jesus Cristo. É aquele que não tem prazer na nossa morte. Este é o Deus Todo-Poderoso e que diz, eu sou o Deus de vocês, mas eu também sou o Pai. Lá em Salmos diz assim, lá em Salmos, deixa eu ler aqui para você, Salmo 89, só para você ver o Deus que eu e você servem. Essa palavra vai mexer com você. Salmos 89, Salmo 89, verso 26. Então ele me dirá, eu e você que diz, tu és o meu Pai e o meu Deus, tu és a rocha que me salva. Tu és o meu Pai e o meu Deus, tu és a rocha que me salva. Tu és o meu Pai e o meu Deus, tu és a rocha que me salva. Fale junto comigo. Tu és o meu Pai e o meu Deus, tu és a rocha que me salva. Tu és o meu Pai e o meu Deus, tu és a rocha que me salva. Quem pode ficar de pé diante das palavras de Deus? Então, se pudesse gerar assim um desafio como Davi e Golias, eu desafiaria os estudiosos de pessoas que verdadeiramente têm relacionamento com Deus e ouvem a voz de Deus. Se a casa deles vai cair, se a estrutura da mente deles vão cair, porque não é isso que diz a palavra. O homem prudente, ele edificou a sua casa na rocha. Então, o homem prudente, ele edifica, ele constrói, ele alicerça, ele estrutura essa mente com a voz de Deus, com as suas palavras. Então, vem os ventos, vem as tempestades, mas essa casa permanece de pé. Essa casa permanece de pé. Por quê? Porque Jesus disse, essa casa, essa mente, ela ouve a voz do seu pastor. Ela não só ouve, como ela pratica aquilo que tem sido ouvido. Então ela pratica aquilo que tem sido ouvido. Temos sido amedrontados pelos sofrimentos. Aonde a palavra de Deus nos diz, eu não estou lembrando onde é que está. Deixa eu ver aqui se eu encontro. A palavra de Deus nos diz, eu não estou lembrando. Deixa eu ver. Ó, lá em uma que eu encontrei aqui, 119, no verso 50. No sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Lá no 25. Estou derrotado e caído no chão. De acordo com a tua promessa, dai-me novas forças. A palavra de Deus, ó. 62. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. Lá no verso 74, eu estou lendo Salmo 119.
Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque a minha esperança está na tua palavra. Deixa eu ver. Porque tem várias palavras aqui. A palavra de Deus. No verso 144. Os teus ensinamentos são sempre certos. Dai-me entendimento e continuarei vivo. Vê. 156 o verso. Como é grande a tua compaixão, ó Senhor. Conserva-me vivo, de acordo com a tua justa vontade. Verso 116. Dai-me forças, como prometeste, e eu continuarei vivo. Não permitas que eu fique desiludido com a minha esperança. Verso 107. Ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis. Conserva-me vivo, como prometeste. Eu não encontrei o que eu gostaria, mas a palavra de Deus está nos mostrando aqui que eles sofriam, eles passavam por sofrimentos, e não eram qualquer sofrimentos, mas que a voz de Deus, a palavra de Deus, os mantiam vivos, porque Deus, ele fala com o seu povo, Deus, ele instrui o seu povo, mas nós temos que sentar para ouvir. Então, eu irei orar, como me dirigiu o Espírito Santo. Por quê? No Egito, o povo estava sofrendo e o povo pediu socorro. Quando Josué estava avançando e chegou uma hora que não estava avançando, ele foi buscar o Senhor, e o Senhor revelou o espírito de cobiça no meio. Que havia coisas no meio que era para ser destruída, mas que não foram destruídas. Antigamente, as pessoas que estavam em pecado tinham temor em ir para a igreja, não queriam ir, porque seus pecados eram revelados. E Deus mudou? Ele não mudou. Nós é que estamos abandonando esse lugar de intervenção, de pedir a intervenção divina, a revelação divina, o apontamento divino, para que aqueles que querem ficar escondidos no meio, mas por causa das suas ações e das suas práticas, têm atraído do que? Enfermidades, dores e sofrimentos. Tem levado para o meio da sua família, para o meio da sua comunidade cristã, por meio da sua empresa. Eu não sei qual meio, mas nós temos um lugar de intercessão, de mediação, um lugar onde nós podemos clamar ao Senhor. Então, e pedir ajuda, e pedir socorro, e pedir livramento, e pedir para sermos ensinados, e pedimos para sermos guiados. Este lugar de oração. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Aqui está o teu povo, o povo que tu ama, o povo que tu escolheu, o povo que tu pagou um alto preço para salvar, um povo que tu tens guardado, protegido e mantido vivo e vivas, porque assim tu queres. Este é o desejo do teu coração. Eu oro em nome de Jesus pelas famílias, eu oro em nome de Jesus pelos vulneráveis, meu Pai, que estão debaixo de opressões, de mãos opressoras, que estão embaixo de injustiça, que estão debaixo de abandono, de rejeição, e que estão perdidos sem saber, meu Pai, o que devem fazer, sem forças para sair desse lugar, porque o poder do Egito, porque o poder contrário está sobre eles. Então nós clamamos pelo teu poder, nós clamamos pela tua mão poderosa, agindo em favor do teu povo, agindo em favor do povo que tu amas, do povo que tu pagou um alto preço para salvar. Não desiste de nós, meu Pai, não desiste de nós em nome de Jesus, porque tu nos ama, tu nos quer. Tu nos criaste, antes mesmo que qualquer vida pudesse vir a existir no mundo, ou qualquer coisa pudesse ser formado. Tu já sabia da nossa queda, tu já sabia das nossas escolhas, mas ainda assim tu decidiu nos salvar, ainda assim tu entregou aquilo que tu tem de mais
precioso que é a vida do teu filho, e ele pagou um alto preço, suportou um alto preço. Então não desiste de nós. Por favor, intervém nessas situações aonde pessoas têm agido com violência, têm agido com engano, têm agido com roubo. Então, em nome de Jesus, todas as obras mais levantadas pelo inferno, que tem oprimido e trazido dor e sofrimento na vida dos seres humanos, meu Pai, que tu amou e entregou a vida do teu próprio filho. Eu oro em nome de Jesus, para que haja uma intervenção divina, para que haja a tua mão poderosa para libertação, para que eles possam sair do poder do pecado, do poder das situações sobre eles. E nós cremos, meu Pai, que por causa de Jesus Cristo, o pecado não tem poder sobre nós. Nós cremos que por causa de Jesus Cristo, nós podemos avançar, nós podemos conquistar, nós podemos, meu Pai, ir além. Nós clamamos, meu Pai, pela bênção que está sobre a vida de Jesus, para que nós possamos ir além de onde nossos pais foram. Oramos por conversão, meu Pai, porque a tua palavra diz que é possível para ti. Não é possível para nós, humanos, com as nossas mãos, fazermos essa obra. Mas é possível, meu Pai, para as tuas mãos, porque para ti tudo é possível. Pai, nós oramos pelas enfermidades, para que no nome de Jesus, meu Pai, tu possa trazer movimento para as limitações que as enfermidades, que as doenças têm trazido sobre o corpo do teu povo. Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que espíritos malignos, espíritos maus, para que demônios, meu Pai, saia da vida dos filhos, dos descendentes do teu povo, da vida do teu povo. Pai, nós oramos em nome de Jesus por cura, para que haja cura sobre essa enfermidade e restauração da saúde das células, para que esse vírus, esse mal que se manifestou nesse corpo, agora no nome de Jesus seja destruído, porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, Jesus levou sobre si o nosso castigo, porque o castigo era nosso. Pai, em nome de Jesus, que toda obra de confusão, toda obra de briga, toda obra de separação, toda obra de desunião que já se manifestou e está em percurso, agora em nome de Jesus seja destruído, e que neste reinado possa haver paz, como houve no reino, meu Pai, aonde Esther foi plantada, aonde Mardoqueu estava em humilhação e intercessão. Nós clamamos, meu Pai, porque nós não dependemos de homem, nós não dependemos de situações favoráveis, nós não dependemos, meu Pai, daquilo que temos nesse mundo disponível, mas nós dependemos de Ti, do Teu agir, da Tua vontade e da Tua soberania. Então nós clamamos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pela Tua paciência. Não nos destrói, Pai. Não desiste de nós. Não nos abandona, porque o que aconteceria com nós se Tu nos abandonaste? Os inimigos nos destruiria, os inimigos nos arrasaria. Por isso que nós pedimos perdão e nos arrependemos do nosso pecado, do pecado da rebelião, de não ouvir a Tua voz, de ter uma mente teimosa, de ter uma mente soberba, de ter uma mente orgulhosa. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que é contrário e que resiste à Tua vontade e à Tua soberania, agora no nome de Jesus seja destruído, caia por terra todo o pensamento que é como fortaleza, o eu do homem, a soberba do homem, o orgulho do homem. Pai, em nome de Jesus, seja destruído agora, manifesto agora, pelo poder que nós cremos que o Teu Filho carrega. Nós não merecemos a Tua intervenção, porque por mais que tentamos fazer a coisa certa, parece que só fazemos aquilo que é mal. Mas nós clamamos pelo Teu poder que nos aperfeiçoa, que gera esses filhos e filhas à imagem e à semelhança do Teu Filho Jesus Cristo, porque este é o Teu plano. É que a Tua criação, é que o homem e a mulher voltem à imagem que Tu os criasse. Tu não criou prostituto, Tu não criou imoral, Tu não criou, meu Pai, essas coisas
Por isso agora, em nome de Jesus, todo espírito de cobiça seja revelado, todo espírito de inveja seja revelado, todo espírito de mentira seja revelado, todo espírito de falsidade seja revelado, e no nome de Jesus seja destruído essas obras, e assim como foi destruído ali quando Josué estava guiando o teu povo, mas Acã decidiu cobiçar, Acã decidiu guardar, mas essa obra foi destruída, e nós clamamos pela revelação do teu Espírito, para revelação, meu Pai, da mentira dentro da tua casa, e que teu Espírito possa operar, e que teu Espírito possa governar, e que teu Espírito possa instruir. Pai, agora nós oramos em nome de Jesus para que todos os ídolos mentais construídos com imagens e com fórmulas humanas que tem tentado sutilmente entrar dentro da tua casa para confundir a nossa mente, para moldar a nossa mente, para modelar a nossa mente, agora em nome de Jesus seja destruído, e que tua voz possa ecoar na mente do teu povo, e que a tua voz possa ecoar na mente do teu povo, que a aprendizagem que nós possamos ter seja da tua palavra, seja aquilo que Jesus ensina, que não tenhamos mais medo de ser vulneráveis a homens, mas que estamos totalmente fortes e protegidos pela presença do Deus Todo-Poderoso, porque não somos vulneráveis, em Ti somos poderosos, Pai. Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus desse exército, Tu és o Deus desses soldados, Tu és o Deus deste povo. Pai, em nome de Jesus, olha para nós, para as nossas aflições e sofrimentos, por aquilo a qual nós não conseguimos fazer. Pai, em nome de Jesus, clamamos para o operar do Espírito no meio da igreja, para o operar do Espírito Santo no meio da igreja, para o operar do Espírito Santo de Deus no meio da igreja, para o operar de Jesus Cristo no meio da igreja, pelo operar de milagres de cura, pela intervenção, meu Pai, pois muitos têm sido assombrados e amedrontados pelos transtornos mentais, pelos sofrimentos que têm sofrido, meu Pai, na sua forma física, na sua forma matéria. Mas, Pai, nós cremos que o mesmo Deus que estava com seu povo no passado também está conosco nesse tempo. Ajuda-nos a entrar neste caminho de saúde e bem-estar. Ajuda-nos a entrar neste caminho de vida. Ajuda-nos a voltar para este lugar do primeiro amor, aonde Tu és o suficiente para a sua igreja, para o cuidado e a proteção da sua igreja. Pai, em nome de Jesus, que toda obra, meu Pai, que tem afastado este homem e esta mulher do seu lar, com obras, meu Pai, obras que não vêm de Ti, mas é o próprio diabo usando a vista deste ou desta. Para, em nome de Jesus, eu oro agora para toda influência maligna, toda fortaleza maligna na mente destas pessoas, seja agora destruída, e que haja paz nesse lar, e que haja paz nesse ambiente, e que a sanidade deste homem e desta mulher possa voltar agora em nome de Jesus, e possa reconhecer os seus erros e os seus pecados de soberba, e os seus pecados de arrogância, e os seus pecados de abandono e rejeição. Pai, agora em nome de Jesus eu oro em nome de Jesus pela Tua intervenção, meu Pai, sobre aqueles que estão sido aferidos violentamente, meu Pai, tanto física como psicologicamente, pelos espíritos do mal, pelos espíritos daqueles que querem matar e roubar a sua vida, pelos aqueles que têm sofrido influência na sua alma para distorcer a sua identidade. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, como Tu me enviaste para fazer esta oração por meio do Teu Espírito Santo. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.